Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 733. Então aqui, Kardec, no 17º número, né? Ele já está dizendo assim, ó. É praticamente o que eu disse, acho que no segundo vídeo anterior a esse. Olha só, definindo. O arrependimento, né, pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. É o que nós dissemos no esmiuçamento. Se ele for tardio, o culpado sofre por mais tempo. Então, se o arrependimento for tardio, nós dissemos isso. Se o arrependimento for tardio, o culpado sofre mais tempo. Você está lembrado quando eu disse, nós dissemos, né, vó? Ih, nossa senhora, não é fácil não. Vontade de desaparecer no mundo. Você está lembrado quando nós dissemos que a pessoa que comete um erro, né, que pisa no prato, no prato que comeu, a pessoa ingrata, a pessoa maléfica, a pessoa maldosa, a pessoa que procura desgraçar com a vida do outro, que mata, que rouba, que furta. Você está lembrado que eu disse, nós dissemos, né? Tá. Você está lembrado que nós dissemos que ele diz assim, eu nunca que expio, eu nunca que peço perdão a esse crápula. Tudo bem, ué? Você se lembra disso? Por isso que o esmiuçamento, a gente, é a luz da doutrina dos espíritos. Porque aqui a gente não inventa, não. Aqui é pingo no i, pronto. Então a pessoa pode, vamos ver se você consegue lembrar dessa frase. A pessoa pode demorar 50 bilhões de anos sem se arrepender. Mas uma hora ele cansa, porque de tanto sofrer, uma hora ele pensa em evoluir. Só que para evoluir, ele tem que pedir perdão, ele tem que expiar e ele tem que reparar. Aí ele volta ao pai como um filho pródigo. E o pai lhe concede uma oportunidade de que ele repare, né? Já que ele arrependeu, lhe concede uma oportunidade para que ele expie aquele mal, né? Que ele causou. Então, você se lembra desse assunto que eu tratei. Nós tratamos, tá bom. A expiação, eu disse, nós dissemos isso aqui também, ó. A expiação consiste nos sofrimentos físicos. Presta atenção. Você está lembrado quando nós dissemos que retorna ao corpo físico todos aqueles, né, que prejudicou e que foram prejudicados, e que a necessidade aqui é a resignação, a paciência, a tolerância, a humildade, e que mesmo que ele te enfie na boca uma colher de fel, você fala assim, nossa, mas que mel gostoso! Porque se você reclamar, complica a tua evolução perante aquela expiação. Eu não disse isso. Eu disse.
Por isso que o negócio é facinho. É uma questão de raciocinar, gente. Você entendeu? Então, ó, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, né? Por que moral? Porque tudo fica registrado na nossa consciência. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então não basta você reparar os débitos perante o corpo físico aqui na Terra. Você tem que se libertar daqueles processos morais que estão registrados na tua consciência. Você tem que expurgar aqueles males que se encontram na tua consciência. Porque é aqueles males que vão de encontro ao conhecimento que você já amealhou ou aos ensinamentos da justiça divina. Olha só para você ver, ó. E morais, que são a consequência da falta cometida. Não é isso aqui que nós dissemos? Seja desde a vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. Nós não dissemos isso? Nós dissemos isso aqui. Nem sempre a reparação, a expiação, entendeu? Não, nem sempre o arrependimento, a expiação, o arrependimento. Deixa eu voltar, porque é tanta coisa. Gente, a cabeça do velho hora dessa aqui. Gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vídeos já. Então, ó, nesse momento agora já é, ó, 5 para as 2 da madrugada e o velho ainda tá aqui ainda. Você entendeu? Então cansa, né? Porque exige mais do cérebro do velho aqui. Então não é qualquer cérebro que fica esse período todo aqui esmiuçando esse trabalho. Então cansa, mas você é compreensivo, eu sei disso. Então, não é todo arrependimento, expiação e... Não, gente. Não é todo arrependimento, expiação e reparação, é porque os nomes são quase iguais, que o indivíduo numa existência apenas de 80, 90 anos, ou em 2, 3, 4, 5 reencarnação, que ele consiga se desvencilhar-se de todo aquele emaranhado por causa de uma questão que nós dissemos, por causa da complexidade, por causa da relatividade e por causa da incógnita. Porque a incógnita é a incerteza de que realmente o indivíduo cumpriu, mediante as leis divinas, corretamente o arrependimento, a expiação e o arrependimento. Você viu como que o negócio é sério? Então, dos 3, a reparação é uma das piores. Porque, por incrível que pareça, a reparação, ela encontra-se agregado na reencarnação, ela encontra-se agregada ao arrependimento, à expiação, à provação e à reparação. Deu para você entender? Que por vezes, agregados ao complexo, a relatividade e também ao incógnita. Olha quanta coisa ali interligada. Então não é um
emaranhado. Não é um emaranhado. Eu disse a você que nós temos amigos e inimigos em outros países no mundo. Amigos porque para lá foram trabalhar, porque foram convidados. Inimigos porque eram nossos parentes, perderam o direito, por serem transgressores, perderam o direito de permanecer ao nosso lado. Mas continuam interligados a nós. Quando eles lá cumprirem, eles retornarão ao nosso seio. Mas é fácil, gente, a gente entender isso. É só a gente, né? Então, até que os traços da falta tenham desaparecido. Então, olha só para você ver. Numa existência corporal, até que os traços da falta tenham desaparecido. Nós não tratamos dessa questão no vídeo anterior. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Nós tratamos dessa questão que agora está sendo tratada novamente. Por isso nós não vamos esmiuçá-la, porque nós já esmiuçamos no vídeo anterior. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Então, gente, olha o que significa reparação. É o que nós tratamos na vida no esmiuçamento passado. Então, como você vai praticar a reparação numa só existência a qual você encontra-se ignorante, necessitando que você retorne ao plano espiritual e se conscientize de que realmente você falhou, que você necessite reencarnar para poder, na próxima reencarnação, mais consciente do erro que você cometeu, porque nesta existência a vaidade humana, o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme e a avareza, a falta de humildade não deixa você enxergar. Por isso que só nas outras reencarnações é que o indivíduo consegue esse feito. Caso contrário, ele não consegue. Por isso que as pessoas perguntam quantas vezes ainda havemos de nos reencarnar. Olha, a única certeza que nós temos que um número incalculável de reencarnações ainda havemos de por eles passar. Enquanto nós não nos purificarmos. Mas essa purificação tem que se dar de uma forma em que um leve pensamento não pode existir negativo. Caso contrário, não adentramos outras dimensões mais evoluídas que a que nós nos encontramos, né? Aquele que não repara os seus erros nesta vida, olha só aqui. Aquele que não repara os seus erros nessa vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu. Não foi o que nós tratamos nos vídeos anteriores? As pessoas que não conseguem reparar os débitos contraídos nesta existência retornam em vidas posteriores para poder
né? Desculpe. Ah, isso não é coisa de fresco, né? Espirro é normal, né? Agora você toma cuidado aí, usa máscara, viu? Pra você não pegar Covid. Porque tem agora uma história agora que as pessoas estão pegando Covid pelo telefone. Ai, meu Deus do céu, mas essa que tá embutindo as trevas na cabeça das pessoas. Então, aquele que não repara os seus erros nessa vida, por fraqueza ou má vontade, tornará a encontrar-se numa outra existência, com as mesmas pessoas que o ofendeu. É o que nós já acabamos de dizer nos outros vídeos, né? Se às vezes ele não repara naquela atual existência ou na posterior existência, fica para as próximas existências. Mas nunca que impune. Mais cedo ou mais tarde, ele retorna à cena do crime. Porque se ele não retorna à cena do crime e repara os erros que cometeu, ele não consegue mudar de nível evolutivo. Então, sabe aquelas pessoas que foram humilhadas, aquelas pessoas que foram pesoteadas pelas outras? Sabe aquelas pessoas que foram humilhadas simbolicamente? Sabe aqueles pratos que foram pisados? Pode demorar 50 mil milhões de anos. Esses que pisaram, eles vão ao encontro desses e, numa situação de humildade, vão lhe pedir perdão, vão procurar reparar o erro que fizeram, eles vão procurar expiar aquele erro que cometeu. Porque senão eles não mudam de nível evolutivo, gente. É lei divina, gente. Não é lei da justiça da terra, não, gente. É lei de Deus. Sabe aquelas pessoas que te traíram com outra pessoa? Com primo, com prima e tal e tal. Sabe essas pessoas? Se eles quiserem evoluir, eles vão ter que vir até você e vão ter que expiar aquele erro que eles cometeram. Senão, não adianta nada. Tercinho na mão, Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco. Santa Maria cheia de graça, Senhor convosco. Santa Maria cheia de graça, Senhor convosco. Crê em Deus Padre Todo-Poderoso. Levar as almas todas para o céu. O que tem mais lá, hein? Você sabe, né? O terço, né? Não adianta nada ficar ali no terço, ó. Não adianta ficar contando aquelas contas de lágrimas, não. Não adianta ficar ali contando aquelas estações, não, até porque aquelas estações são falsas. Isso é tudo mentira. Isso aí é uma forma de manter a humanidade no estado de ignorância. Essas estações que existe ali naquele tercinho, e as pessoas, em vez de ir atuar na obra da caridade, fica ali apegado àquela mentirada. Agora você vê a cara da pessoa, né? Mas você não vê o coração.
Ei, por dentro as pessoas são cobras com cabeça de gente. São panelas preparadas pelas trevas. São tampas preparadas pelas trevas. Que a gente tem que ficar esperto. Graças a Deus, eu sou uma pessoa vacinada. Não. Chegou perto de mim. Tudo bem. Mesmo as pessoas que ofendeu, e em condições escolhidas por ele mesmo para poder provar-lhes o seu devotamento, fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Fazendo-lhes tanto bem quanto o mal que havia feito. Nem todas as faltas, isso é bom que a gente aprenda. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados. As missões em que se tenha falido, praticando-se o bem reparador do mal que se fez, isso quer dizer, sendo humilde, quando se foi orgulhoso. Olha só, sendo humilde, enquanto orgulhoso se foi. Bondoso, quando se foi duro. Caridoso, quando se foi egoísta. Benevolente, quando se foi maldoso. Trabalhador, quando se foi preguiçoso. Útil, quando se foi inútil. Temperante, quando se foi dissoluto. Bom exemplo, quando se foi mal. E assim por diante. É essa maneira que o espírito progride, tornando proveitoso o seu passado. É aí que o espírito se liberta, vamos assim dizer. É aí que o espírito ele anula todo aquele equívoco. Agora, por que existe a complexidade, a relatividade e o incógnita? Porque nós não cometemos só um mal numa existência. Nós cometemos milhares. E todos os males que cometemos, inclusive os lícitos e os ilícitos, inclusive os pensamentos contra uns aos outros. A bebida que nós fazemos uso, o excesso da guloseima, as cobiças, os desejos sexuais, isso tudo acarreta complicações à alma em processo de evolução. E mediante todo esse processo que acabamos de ler aqui, de esmiuçar, de arrependimento, expiação, reparação, provação, expiação, mediante todos os males, nós temos que agir identicamente. Você está pensando que
é só pelo guarda-roupa de 7 portas ter passado próximo a você que você responde? Não. Pensamento contra o teu vizinho, pensamento contra a chuva, cigarro que você fumou, a cervejinha que você tomou, rabinho de galo que você tomou, traição que você cometeu. Pensamento mal contra, falou mal de um, falou mal de outro, teve um sentimento ruim. Ai, mas hoje tá difícil, hoje não tá fácil, a vida não tá fácil. Isso tudo lhe acarreta arrependimento, provação, aliás, expiação e expiação. E voltando, expiação, arrependimento, expiação e reparação. Por isso que nós acrescentamos o nome incógnita. Incógnita. Porque são tantos os fatores que nos prende. Porque não é só uma dívida, não é só um débito, não é só um defeito. São milhões de defeitos. São milhões. Sabe o mau humor que você levantou nele? Você já vai responder por ele. Você vai ter que reparar, você vai ter que responder, você vai ter que espiar e por aí em diante. Vamos para outro vídeo.